Pessoal, hoje nós vamos estar aqui encerrando a sessão 1.3 e a gente vai estar iremos concluir a primeira unidade, né, agora, né, número 1. Vamos passar aqui hoje também uma atividade para vocês me entregarem na semana que vem. E semana que vem, pessoal, vai ser a nossa prova, viu? Eu vou estar passando a prova aqui para vocês na semana que vem com uma data específica para vocês entregarem, né? E a gente vai estar falando mais aqui a respeito no final da aula, tá bem? Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo ver aqui a tela compartilhada? Sim. Professor, uma dúvida. Tá escutando? Pode falar. A prova vai ser só até a sessão 1.3 ou ela vai cair a sessão 2.1? Vai dar a primeira unidade toda, tá bem? Vai cair Então, as 3 é só unidades a aqui. primeira unidade, né? Isso, Vai primeira cair as unidade. 3 Né? sessões. A gente vai estar concluindo isso, as 3 sessões. Sessão 1.1, 1.2 e 1.3. Ok, obrigada. Aqui de nada sobre as vigas Gerber. Então, o que é extremamente conhecida na engenharia. Eu vou falar aqui o de C, só para vocês já ficarem cientes. Então, pessoal, as vigas do tipo Gerber são usuais em pontes, passarelas, estrutura pré-moldadas, entre outras. O que é uma viga Gerber? Ela trata-se de um conjunto de vigas isostáticas com balanço e vigas isostáticas simples. Estas se apoiam nos balanços. Ou seja, prestem atenção nessa imagem aqui. Então, o que é uma viga Gerber? Ela é um conjunto de vigas, não é? Ela vai ser esse conjunto de vigas total aqui. Umas estáticas com balanço, que no caso é essa primeira e essa terceira aqui. Repare bem, pessoal, que aqui nós temos 3 vigas. Nós temos essa primeira, uma no meio que está apoiada, e a terceira. Então, a primeira viga, a terceira viga, ela é biapoiada, né? Ela tem 2 apoios e ela tem um balanço. Ou seja, ela tem uma parte aqui que passa do apoio. Essa terceira viga também tem um balanço. Essa viga do meio, ela está apoiada nos balanços das outras vigas. Então, ou seja, nós temos a primeira e a terceira viga apoiada nos pilares. Aqui a gente vê aqui nessa imagem a primeira e a terceira viga apoiada nos pilares. Já ela apoiada no balanço, tá bem? Então, essa é a principal característica da viga Gerber. Então, aqui, trata-se de um conjunto de vigas isostáticas com balanço, que são, aqui no caso, a primeira e a terceira viga, e vigas isostáticas simples. Estas se apoiam nos balanços. Então, ou seja, essa viga do meio aqui também é uma viga isostática simples, também é uma viga biapoiada, não é? Porque ela tem 2 apoios. Agora, qual a diferença? Que esse apoio dessa viga do meio é justamente o balanço, ela também é biapoiada, só que o apoio dela nós temos aqui 3 vigas biapoiadas. Temos a primeira viga biapoiada. O que difere aqui na primeira e na terceira, nós temos um apoio, que nesse caso aqui o apoio são os pilares, o apoio em si da estrutura. No meio, nessa viga número 2, nós temos o apoio
sendo dado, então ela está apoiada no balanço das outras vigas. Então, pessoal, esse tipo de viga, essa viga Gerber aqui, ela é muito utilizada em pontes e passarelas, não é? E ela geralmente é de estrutura pré-moldada. Então, ou seja, você fabrica essa viga longe, né? Você faz local e ela é montada. Tá bem? Então, geralmente, é bastante usual para ponte. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo de realmente os pilares apoiando essa primeira viga, do outro lado, os pilares também apoiando a segunda, e aqui no meio passando um rio. Então, aqui, no caso aqui, foi colocada aqui a viga do tipo Gerber, né? Biapoiada, no caso aqui, apoiada nos balanços. Tá bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a essa imagem aqui? Acho que deu para entender, né? Então, assim, toda vez que se darem com essa situação, essa viga, apoiada nos balanços de outras vigas, nesse caso, geralmente, então, é a viga que a gente vai estudar a partir de agora. Então, vamos lá. Como é o esquema estrutural dessa viga Gerber? Então, o que é que acontece? Nós temos aqui, pessoal, no encontro, no apoio entre a viga, esse símbolo aqui, esse símbolo, o nome desse símbolo aí é chamado de rótula. Rótula, na verdade, elas são articulações internas no momento refletor. Então, quando a gente estiver fazendo uso, a gente vai perceber que exatamente nesse círculo, bem, mas para isso vocês vão de mais para frente aqui no momento que a gente estiver vendo o diagrama. Pronto. Professor. Então, boa noite. Então é dividido em 3 tramos. Então, vai ser Professor. da primeira rótula, ponto C, para, ou seja, o que é que nós temos no primeiro tramo? Uma viga biapoiada, não é? Apoiada nos apoios A e B. Nós vamos ter o tramo 2, que o que é o tramo 2? É a viga do meio, não é? O tramo 2 é simplesmente a viga do meio. E o tramo 3, que é uma viga que também está bem apoiada, né, nos apoios E e F e que possui balanço, tanto de um lado como do outro. Tá bem? É o esquema estrutural da viga Gerber. Então, aqui, ó, veja bem. Tramo é uma viga sobre 2 apoios, tá bem? Então, ó, tramo é uma viga sobre 2 apoios. Tramo 1 está sobre 2 apoios, tramo 3 também, e o tramo 2 também. O tramo 2 está também biapoiado, só que apoiado nos balanços do tramo 1 e no balanço do tramo 3. Veja bem, observe que os tramos 1 e 3 são vigas com balanços e apoiadas sobre um apoio fixo e um móvel. Esses dois. Já o tramo 2 é uma viga simples apoiada sobre os balanços dos tramos 1 e 3, sendo esse conjunto de vigas isostáticas caracterizada como uma viga Gerber. Então, aqui a viga Gerber é essa viga com esses 3 tramos aqui, tá bem? Então, a gente estuda, deixa eu aceitar aqui, como é que a gente estuda a viga Gerber. Então, qual a melhor maneira da gente começar os cálculos da viga? Então, veja bem, como eu falei com vocês, a gente divide ela em 3 tramos. Né? Então, o primeiro tramo é a primeira viga,
segundo tramo é a viga que vai estar apoiada sobre os dois balanços. E o terceiro tramo é a terceira viga, é a última viga que possui o balanço. Quando a gente separa, veja bem esse esquema estático aqui, pessoal. Quando a gente separa, o que é que nós temos aqui? Tramo 2 e tramo 3. Tá bem? Então, o que é que a gente fez aqui? Simplesmente elevou aqui o tramo 2, o tramo do meio, para que fique mais visível e fique mais separado, melhor para a gente visualizar. O tramo 2, pessoal, é por onde nós iremos iniciar o nosso cálculo. Vai ver o que está acontecendo. O que é que está acontecendo nessa viga aqui? Tramo 2. Temos uma carga do início ao fim. Nós temos uma carga que sendo aplicada, tá bem? Então, ela está sendo aplicada tanto no 2 como no tramo 3. Beleza? Então, aqui vamos analisar o tramo 2. O que é o tramo 2? É uma viga biapitada. E, no caso, vamos ter duas reações. Né? Vamos ter a reação em C e ambas duas setas para cima, porque a carga que ela é vertical para baixo. Então, para eu equilibrar o tramo 2, eu tenho que ter. Agora, o que é que acontece, pessoal? Beleza. Com isso aqui, a gente consegue calcular as duas reações tranquilamente, né? Veja que no tramo 2, a reação é uma seta para cima. E a reação em D também é uma seta para cima. Porém, quando a gente vai começar a analisar agora o tramo 1, o que é que acontece? Essa reação em C, que era aqui uma seta para cima, ela passa a ser uma carga concentrada aqui no balanço, no mesmo valor da reação em C, no tramo 2, tá bem? Então, o mesmo valor que iremos achar da reação em C no tramo 2 vai ser o mesmo valor que iremos colocar no balanço, aqui no tramo 1, posicionado no extremo, aqui no ponto C, como uma carga concentrada. Então, nada mais lógico do que isso, né? Nós temos aqui o tramo 2 apoiado no tramo 1 e no tramo 3, né? Apoiado nos balanços. Então, esse valor da reação que iremos achar aqui em C, quando o mesmo valor da reação em C, como se fosse uma carga concentrada aqui no balanço do tramo 1, exatamente no ponto C. Tá vendo? Então, aqui no tramo 2 era uma setinha para cima, que era a reação em C. No tramo 1, esse valor da reação em C passa a ser uma carga concentrada. Do mesmo jeito, no tramo 3, quando a gente achar a reação em D, que vai ser uma seta para cima, aqui no tramo 2, esse mesmo valor da reação em D, em relação ao tramo 3, vai ser uma carga concentrada no mesmo valor da reação, exatamente no balanço, aqui no tramo 3, exatamente no ponto D, aqui. Entenderam, pessoal? A partir daí, calculemos o tramo 1, a gente consegue calcular o tramo 1, não é? Porque teremos aqui duas reações em 1. A gente consegue calcular uma reação e depois consegue calcular outra reação no somatório de FY. Então, a gente consegue calcular as reações aqui do tramo 1 e do tramo 3 também. Agora, lembrem, é preciso primeiro calcular o tramo 2, porque se nós não calcularmos o tramo 2, não iremos saber quais são esses valores de carga que vai estar no ponto C e no ponto D. Então, a ordem é o seguinte, a ordem é a seguinte, cálculo do tramo 2, né, vai ser dado uma carga, a gente calcula o tramo 2
calcula as duas reações. Com as duas reações, nós iremos transferir essa reação para uma carga concentrada em cada balanço, e a partir daqui a gente consegue calcular as reações em A e em B do tramo 1 e as reações em E e F do tramo 3. Tá bem, pessoal? Alguma dúvida até então, pessoal, a respeito aqui da análise da viga Gerber? Vocês conseguiram entender? Me deem um retorno, por favor. Sim, dá para entender, professor. Professor, eu tenho uma dúvida só na parte do tramo 2. Essa carga, ela vai ser, quando for usar a parte das reações, eu vou colocar 4 reações ou só 2 mesmo, para achar o VC e o VD? Porque o tramo 2, ela é uma viga biapoiada, né? Então, ela vai ter uma reação em C e uma reação em D. Então, simplesmente, com essa carga, a gente vai fazer aqui uma questãozinha rápida aqui logo a seguir. Simplesmente com essa carga que será dada, a gente irá conseguir calcular a reação em C e a reação em D. Então, só são duas reações aqui no tramo 2, entendeu? Entendi. Obrigada, professor. Acho que você vai entender melhor aqui agora com o que a gente vai fazer. Lembrando sempre, a gente começa calculando pelo tramo 2. Esses diagramas. Então, aqui não foi dado no tramo 2, com o diagrama da cortante e o do momento no tramo 2. E temos aqui o tramo 1 e o tramo 3, com os seus respectivos diagramas. Diagrama do esforço cortante aqui do tramo 1, diagrama do esforço cortante aqui do tramo 3, e aqui embaixo vocês também têm o diagrama do momento fletor, tanto do tramo 1, como do tramo 3 e do tramo 2 aqui em cima. Então, ou seja, para fazer os dois diagramas aqui da viga Gerber inteira, o diagrama de momento fletor e o diagrama de esforço cortante, é aconselhável que a gente separe, que faça o do aqui em cima, depois a gente faz tramo 1 e tramo 3, e depois passa tudo para uma linha só. Então, aqui embaixo, pessoal, o que é aqui? Aqui nós temos essas duas linhas aqui de baixo, o diagrama inteiro de uma viga Gerber do esforço cortante e o diagrama inteiro do momento fletor da viga Gerber, aqui embaixo. Então, aqui a gente tem os dois. Como eu falei, é aconselhável, primeiramente, a gente fazer separado, para a gente poder achar os valores das reações, não é, e tudo mais, e depois a gente traz para uma viga inteira. Tá bem? Então, aqui praticamente o modelo com que vai ficar os diagramas da viga Gerber. Tá bem? Vamos analisar um exemplo. Deixa eu ver aqui. Aqui. Aqui, pessoal. Esse exemplo aqui, o que é que acontece? Nós temos aqui uma viga biapoiada, né, até o ponto C, e temos aqui uma outra viga também biapoiada, quase que parecido com o outro, porque o outro a gente tem mais uma viga na frente. Aqui nós temos só tramos, tá bem? Então vamos aqui analisar e começar a ver como é que ficaria aqui os diagramas. Então veja,
nós temos dois tramos aqui. Nós temos o tramo 1, que é essa primeira viga, né? A viga do ponto A até o ponto C, tá bem? Então, nós temos essa viga aqui do ponto A até o ponto C. Essa viga possui 6 metros. Confere, nós temos aqui a viga com 6 metros total. Tem uma carga distribuída nela de 2 kN por metro, tá bem? Temos uma carga aqui do ponto A até o ponto C de 2 kN, né? E a distância aqui do ponto A até o ponto B são 4 metros e temos 2 metros de balanço. Esse balanço, pessoal, também vai estar recebendo o peso dessa outra viga aqui, porque essa viga do tramo 2, ela é uma viga de 4 metros, tá bem? Que está apoiada de um lado no ponto D, no apoio D, e está apoiada do outro lado no ponto C, que é o balanço da primeira viga, não é? Nós temos aqui também uma carga concentrada de 10 kN. Tá bem, pessoal? Então, como é que a gente começa a calcular as reações aqui? A gente começa a calcular a reação partindo aqui do tramo 2, que é o tramo que está em cima, que no caso é o tramo que vai se apoiar na outra. Então, como é que a gente começaria a calcular aqui as reações? Eu não estou ouvindo o senhor não, professor. Oi? Estou lhe ouvindo, estou lhe ouvindo. Tranquilo, porque eu não estava te ouvindo não, pensei que tinha. Um minuto, pessoal. Então, como é que a gente calcula aqui as reações? Vamos primeiro para o tramo 2, não é? Então, o que é o tramo 2? O tramo 2 é essa viga, né, como eu falei com vocês aqui no início da aula, essa primeira viga aqui do ponto C até o ponto D, né? Então, nós temos essa viga aqui separada. Esqueça do ponto D para a esquerda. A gente tem, primeiramente, só o tramo 2. O tramo 2 aqui é uma viga biapoiada, né, como eu falei, está apoiada aqui tanto em C como em D, e tem uma carga concentrada de 10 kN no meio dela. Então, como é que a gente calcula aqui as reações, tanto em C como em D? Temos somatório do momento em C igual a 0. Então, vai ter que ser igual a 0. Somatório do momento em C vai ser igual a 10 kN vezes 2, não é? Como está no sentido horário aqui negativo, então menos 10 kN vezes 2 metros, mais qual outra força que temos aqui longe do ponto C? RD, a reação em D. Então, RD é uma seta para cima e faz um giro em relação ao ponto C no sentido anti-horário. Então, positivo. Então, nós temos aqui RD vezes 4. Então, essa soma aqui vai ter que ser igual a 0. Logo, RD vezes 4 vai ser igual a 20. RD igual a 5 kN. Então, a reação no ponto D, a reação no ponto D vai ser 5 kN. Como é que a gente acha agora a reação no ponto C? Somatório de Fy igual a 0. Então, quais são as forças que nós temos aqui? No eixo Y, nós temos RC, 10 kN, e RD. Então, RC é positivo para cima, RC menos 10 kN, essa força para baixo, mais RD para cima. RD é 5 kN, então a gente já põe aqui. Isso tudo tem que ser igual a 0.
Então, nós temos aqui que o valor de RC é igual a 5 kN. Tá bem? Então, no tramo 2, achamos aqui o valor da reação em D e da reação em C. Tá bem? Então, o que é que acontece? Essa reação em C, aqui do tramo 2, ela vai ser transferida para o tramo 1 como uma carga vertical aqui no balanço de 5 kN. Então, a gente não tem aqui essa carga aqui de 10. Pronto. Nós vamos ter uma carga aqui, do mesmo jeito que está de 10, uma carga concentrada de 5 kN, exatamente aqui no ponto C, agora em relação ao tramo 1. Tá bem? Então, no tramo 1, nós vamos ter essa carga distribuída de 2 kN por metro e vamos ter também agora esse peso aqui de 5 kN, que vai estar exatamente no ponto C, tá bem? Então, a partir dessas duas cargas que nós temos aqui, a gente calcula as reações em A e em B. Tá bem? Professor, Aqui, ó. Oi, o seu áudio está travando muito. pode falar. O pessoal aqui do grupo está falando a mesma coisa. Tá travando? Isso aqui para mim tá... A reação em D deu 15, Deixa eu ver. professor. Tá melhor agora? Veja se melhorou o áudio, por favor. Tá, assim. Na verdade, eu tô achando que pode ser a internet. Eu acho que vai ser Meio que internet corta também. o áudio, sabe? Uhum. Provavelmente vai ser internet. De qualquer forma, pessoal, vocês estão conseguindo, em relação aqui à viga Gerber, a gente está dividindo aqui em dois tramos, essa questão que estamos fazendo? Essa deu 5. A reação RC 5. Pronto, pessoal, provavelmente deve ser internet. Aqui, pelo menos aqui, para mim, a internet tá boa. Não sei se vai ser a de vocês aí. Agora, como que eu faria aqui? Pronto, mas de qualquer forma, estão conseguindo me ouvir agora? Tá melhor? Para mim, tá melhor agora. Para mim tá bom. Pronto, então eu vou seguir. De qualquer forma, a aula vai estar gravada. Se tiver algum trecho aí que vocês também perceberem que não conseguiram entender, vocês depois assistam, mas acredito que agora vai ficar melhor. Então, vamos lá. Eu calculei as reações em D e em C. Então, no tramo 2, nós vamos ter aqui reação em D de 5 kN e reação em C de 5 kN. Tá bem? Então, foi fácil de calcular. A gente tinha apenas uma carga de 10 kN aqui, no meio aqui do tramo 2. Beleza. Conseguimos calcular aqui a reação em C. Mas lembrem, a reação em C dessa viga 2 vai ser uma força concentrada exatamente no ponto C, quando a gente estiver tratando do tramo 1, que é exatamente isso aqui. Tá vendo? Então, aqui, a gente calculou as duas reações aqui do tramo 2, beleza? A gente separou aqui o tramo 2, calculamos as duas reações, reação em D e reação em C, beleza. Só que essa reação em C do tramo 2, ela vai virar uma carga concentrada no tramo 1. Então, aqui agora embaixo, nós temos o tramo 1, não é? Que é a viga dessa rótula para trás. Então, veja, o que é que nós temos agora no tramo 1? Temos uma viga biapoiada, apoiada em A e em B, não é? Com um balanço, e nós vamos ter uma carga distribuída de 2 kN por metro e
uma carga concentrada aqui no balanço, exatamente no limite aqui no ponto C, uma carga concentrada de 5 kN, beleza? O tamanho dessa viga aqui são 6 metros, né? E nós temos 2 metros de balanço. Tá bem? Então, aqui já está dando os valores das reações, mas eu vou só fazer a continha aqui para vocês não terem nenhuma dúvida. Então, como é que a gente calcularia aqui reação em A e reação em B aqui do tramo 1? Veja, temos uma carga distribuída de 2 e uma carga concentrada de 5. Então, como é que a gente calcula aqui? Como é que a gente calcula as reações? Reação em A e em B. Então, vamos aqui agora. Tramo 1. Então, somatório de momento em A tem que ser igual a 0. Como é o somatório do momento em A? Vamos ter 3 forças. Vamos ter a carga fictícia aqui, dessa carga distribuída de 2 kN por metro, né? A gente vai ter essa carga fictícia aqui exatamente no meio dela. Vamos ter RB, reação em B para cima, e vamos ter a carga de 5 kN aqui também, que também está gerando momento em relação ao ponto A. Beleza? Então, vamos calcular. Somatório do momento em A é igual a 0. Primeiramente, qual a carga fictícia aqui dessa nossa carga distribuída? Como a gente tem 2 kN por metro, e como são 6 metros, então aqui a gente vai ter 2 vezes 6, 12. Não é, pessoal? 12 kN aqui para baixo. Então, essa carga distribuída é a mesma coisa de uma carga concentrada aqui de 12 kN. E qual a distância dessa carga fictícia até o ponto A? Vai ser exatamente o meio da carga distribuída. Como a carga tem 6 metros, então vai estar a 3 metros do ponto A. Então, vamos lá. Como também o giro vai ser no sentido horário, aqui a gente traz ele negativo. Então, menos 12 vezes 3. Então, quem é 12? 12 é a carga fictícia dessa carga distribuída. 2 kN por metro, 2 vezes 6 vai dar 12. Então, e 3 é a distância dessa carga até o ponto A. Tá bem? Então, menos 12 vezes 3 mais RB, reação em B em relação ao ponto A, ele vai girar no sentido anti-horário. Então, é positivo. Então, RB vezes, qual a distância de RB até o ponto A? 4 metros. Então, RB vezes 4. E aqui, nós vamos ter agora, novamente, uma força para baixo, aqui de 5 kN, né, que vai fazer com que gire em relação ao ponto A, com que gire no sentido horário. Então, negativo. Então, menos 5 vezes qual a distância dessa força em relação ao ponto A? No caso que agora são 6 metros. Tá bem? Então, aqui a gente tem 6 metros aqui agora. Então, vai ser menos 5 vezes 6. Isso tudo somado tem que ser igual a 0. Então, logo, RB vai ser igual a... Passando aqui para o outro lado. Menos 12 vezes 3 é 36. Passa para lá positivo. 36 mais 5 vezes 6 dá 30. Passa para lá positivo também. 36 mais 30. Tudo isso dividido por 4. Aqui o 4 que está multiplicando RB passa para lá dividindo. Logo, RB vai ser igual a 16,5 kN. Beleza? Então, aqui a gente tem o valor de RB, igual está aqui no livro, 16,5 kN. Como é que a gente faz para achar o valor da reação em A?
Então, reação em A a gente vai achar pelo somatório de FY. Não é? Então, somatório de FY tem que ser igual a 0. Quais são as forças verticais que nós temos aqui? Temos RA e RB, duas setas para cima. Vamos ter essa carga concentrada aqui de 5 para baixo. E vamos ter também uma carga, a carga fictícia, aqui de 2 kN vezes 6, de 12 também para baixo. Então, vamos lá. Temos RA positivo para cima e temos o valor de RB também para cima, que é uma seta para cima aqui, positivo. RB nós já temos, que é 16,5. Menos, qual o valor da carga fictícia aqui gerada pela carga distribuída? Vai ser 2 vezes 6, né? Então, menos 12, menos 5, que teremos aqui também, como carga concentrada. Tudo isso somado tem que ser igual a 0. Logo, RA é igual a 0,5 kN. Beleza, pessoal? Tranquilo até então? Pronto. Partindo aqui com os valores das reações, a gente consegue fazer, como vocês já sabem, os diagramas de esforço cortante e momento fletor. Lembrem, observem que eu falei, geralmente não, sempre nesse momento, nesse ponto da rótula, nesse ponto aqui de apoio de uma viga sobre a outra, o momento vai ser 0. Tá bem? Então, sempre aqui vai ser 0. Então, esses aqui são os dois diagramas, do esforço cortante e do momento fletor. Pessoal, alguma dúvida em relação a esse assunto? Podem ficar à vontade. Eu preferi debater bastante em relação em momento fletor, porque depois que nós entendemos como fica muito mais fácil depois de entender os outros assuntos, né? Então essa foi a melhor sequência. Pessoal, alguma dúvida em relação aqui a esse assunto Viga-Gerber? Tudo tranquilo? Então, o que é que acontece? Praticamente não tem segredo, né? A Viga-Gerber é uma viga, um conjunto de vigas, né? Que depois se torna uma viga só, mas é um conjunto de vigas nas quais pelo menos uma vai estar apoiada sobre o balanço de outra, não é? E essa que vai estar por cima, essa que vai estar apoiada, é a primeira que calculamos. Então, o balanço da outra. Simplesmente fazer os diagramas tranquilamente. Professor, no caso aí, pessoal, eu resumo. Tranquilo. Então, pode falar. No caso aí, por exemplo, o senhor resolveu, no caso é um problema, mas o senhor fracionou, dividiu em duas partes. Aí, a primeira, por exemplo, a reação em C deu 5 kN. Aí depois o senhor resolveu o outro lado, que também tem uma reação aqui em B, em C também, né? Aí o senhor montou as duas juntas, no caso, assim, né? Isso, Cleide. Essa resolução é exatamente desse jeito que você falou. A gente divide em duas partes, né? Então, o cálculo dessa viga aqui, a gente divide em duas partes. Divide na primeira viga e na segunda. Então, o tramo 2, que é esse tramo aqui que vai estar em cima, porque ele vai estar apoiado no balanço da primeira viga. Então, pessoal, o que é que vocês têm que fazer?
o que é que vocês têm que analisar? Por exemplo, chegou essa viga aqui, você está com essa primeira viga, tá bem? Você tem essa viga aqui de cima, né? Ela é uma viga que é apoiada em A, B, com essa rótula aqui, e D. O que é que significa isso aqui, né? O que é que vocês primeiramente analisam? Você vai ver que tem a primeira viga, que é do ponto A até o ponto C, ela é uma viga biapoiada, né? Apoiada no ponto A e no ponto B e com o balanço, tá bem? Então, essa é a primeira viga. Temos essa viga que é apoiada, biapoiada no ponto A e no ponto B e com balanço e ainda com essa carga. Essa outra viga aqui, da rótula para a direita, é também uma viga biapoiada. Porém, um apoio dela está aqui no ponto D e o outro apoio dela está no ponto C, que é o balanço da primeira viga. Tá bem? Então, por isso que a gente separa. Então, aí a gente calcula primeiro o tramo 2, né, que é essa viga aqui, que é a viga que está por cima, né, vamos dizer assim. E exatamente a reação do ponto C vai virar uma carga concentrada no ponto C do tramo 1. Então, ou seja, quando a gente calcula a reação do ponto C, a gente põe ela aqui como uma carga concentrada e a partir daqui a gente calcula a viga 1. Então, quando a gente está calculando as vigas separadas, a gente esquece a outra. Então, quando a gente está fazendo aqui a viga o tramo 2, a gente faz só esse cálculo aqui. Quando a gente passa aqui para o tramo 1, aqui o valor da reação que passa concentrada, a gente também esquece lá do tramo 2, tá bem? Então, depois de fazer as duas, a gente pode fazer o diagrama de cada uma também separado. E depois de fazer os diagramas, a gente chega no diagrama final, tá bem? Do esforço cortante e do momento fletor. Tranquilo, pessoal? Tá tranquilo. Pessoal, veja bem, vou passar aqui uma atividade para vocês, próxima aula, né? Essa atividade vai ser o seguinte, a gente está faltando aqui mais 400 pontos para a gente fechar a pontuação de 1.000 pontos aqui em relação a atividades da primeira unidade, tá bem? Então, a gente está faltando aqui mais 400 pontos. Essa atividade ela vai valer esses 400 pontos, tá bem? Então, essa atividade aqui, ela vai valer 400 da atividade 01 que nós temos. Deixa eu pegar aqui. Então, qual vai ser a atividade? Aqui na página 49, vejam bem, na página 49, nós temos essa viga Gerber aqui. Tá bem? Então, nós temos essa viga, não é? Tramo 1, veja bem, tramo 1, desse primeiro ponto até a primeira rótula, veja que o tramo 1 é uma viga biapoiada, não é? Tramo 2, essa viga que vai estar apoiada nos dois balanços. E tramo 3, a outra viga, a terceira. Temos aqui uma carga distribuída de 4 kN por metro. Tá bem? Então, qual é a nossa atividade? A nossa atividade que vocês vão me entregar na semana que vem, valendo aqui os 400 pontos restantes aqui da atividade de sala 01, vai ser os diagramas, não é? A gente fazer os dois diagramas da viga Gerber inteira, não é? Vai ser a mesma viga. O que é que significa a mesma viga? O mesmo esquema, com as mesmas distâncias, porém com a carga de 7 kN por metro. Então, ao 4 kN por metro, nós teremos aqui uma carga distribuída de 7 kN por metro. Vocês já vão ter aqui a facilidade de ter os esquemas. Aqui foi feito aqui o cálculo para 4 kN por metro, tá bem? Então, aqui,
O que eu vou precisar é desses dois diagramas. Então, aqui são os dois diagramas que você vai ter que entregar. Porém, esses diagramas aqui estão para a carga de 4 kN por metro, tá bem? E aí, os diagramas que vocês têm que fazer é para a carga distribuída de 7 kN por metro. Então, o que é que praticamente vai mudar? Vão mudar as reações. A partir do momento que mudam as reações, vai acabar mudando tudo, né? Então, todos os valores vão ser alterados, né? São parecidos, né, com esse aqui, porém com valores diferentes. E são esses valores aí que vocês também vão ter que me passar. Tá bem? Alguma dúvida, pessoal, em relação a essa atividade? Não, tá de boa. Pronto. Então, vai ser assim. Próxima aula, né, terça-feira, eu irei passar uma prova para vocês, né, uma prova, no qual os assuntos vão ser os assuntos da primeira unidade, na seção 1.1, 1.2 e 1.3, tá bem? E eu vou dar para vocês exatamente 24 horas para vocês me entregarem a prova, tá bem? Então, eu vou passar a prova na terça-feira da semana que vem, vou explicar a prova para vocês, e a partir do momento que eu explicar a prova, vocês vão ter 24 horas, exatamente 24 horas, para poderem me enviar a prova resolvida, tá bom? E essa atividade que eu vou estar passando aqui para vocês, deverá ser entregue até o momento antes da aula, tá bem? Até às 7 horas da terça-feira, tá bom, pessoal? Eu vou estar explicando aqui no grupo, também aqui em relação à pontuação, em relação à prova, e a gente vai se falando. Tá bom, pessoal? Alguém teve alguma dúvida aqui? Tá tudo tranquilo? Professor, boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida só em relação à prova. O senhor vai utilizar ela às 7 horas da noite da terça, e ela terá que ser às 7 horas da quarta-feira, no caso? Isso, eu vou passar a prova, né, no momento da aula, né, 7 horas. Eu vou explicar, vou tirar alguma dúvida de quem tiver. E aí a prova deverá ser entregue no máximo, exatamente no máximo, até às 7 horas do outro dia. Então, pessoal, eu vou ser realmente bastante rigoroso quanto ao horário de entrega. Porque eu sei da dificuldade das aulas remotas e tudo mais, porém a prova se faz na hora, né? A prova a gente acaba fazendo, a gente faz a prova na hora, quando a gente está na faculdade. A gente não tem muito tempo, não tem muito o que fazer. Então, vocês já vão ter a própria noite de terça-feira para estar fazendo a prova e me enviar o quanto antes. Então, o horário, limite mesmo, que eu vou receber as provas vai ser na quarta-feira, não é? Às 7 horas da noite. Tá bem? Então, vocês vão ter todo esse tempo aí para poder resolver, e realmente eu não vou aceitar nenhuma desculpa de internet ou alguma outra coisa, porque realmente dá tempo. Não é? Então, seria muito mais complicado a questão da prova na faculdade, que você só tem aquele horário específico para poder fazer. Mas não, você vai ter até na quarta-feira, às 7 horas da noite, para entregar. Tá bom? Tranquilo? Tá tranquilo, de boa. Pronto. Os assuntos... Beleza, pessoal. Eu vou estar explicando aqui no grupo, mais uma vez, a atividade. Tá bem? E... Vou fazer uma pergunta. Oi, pode falar. Esse assunto que o senhor deu hoje, ele é de que unidade? Unidade 1, seção 1.3. Viga Gerber. Certo. Unidade 1, seção 1.3. Hoje a gente finalizou aqui a primeira unidade. Eu estudei muito esse assunto aí, eu acho que eu domino ele. Tranquilo. Tá bem? A mais difícil que eu achei foi isso aí, porque eu sempre resolvo com duas reações só. Aí quando vem assim com 4, 5, 6, aí o cara fica meio... Mas você vai acabar... Você falou uma coisa interessante aí, Gleb.
você resolve com duas reações. E você vai continuar resolvendo com duas reações. A única diferença é que você vai dividir em três partes. Olha aqui, ó. Você vê aqui essa viga de cima com duas reações. Você vê a viga aqui de baixo na esquerda com duas reações. E a viga de baixo da direita com duas reações. Então, o cálculo é o mesmo. O que vai mudar é a análise da estrutura, porque essas reações aqui dessa viga de cima, elas vão tornar forças concentradas aqui nas vigas de baixo. Simplesmente isso. E aí, o restante é cálculo e diagrama, que vocês já estão cientes de como fazer. É verdade. Então, tá de boa. Graças a Deus, professor. Deus abençoe, cara. Esse ano foi muito bom. Eu aprendi muito com vocês aí. Todos os professores, todas as matérias estão vindo mais suave, assim. Não sei se é porque a gente está mais familiarizado com os assuntos também, né? Pronto, beleza, pessoal. Como eu falei, no início aqui dessa unidade, eu bati bastante aqui a questão dos diagramas, para vocês entenderem os diagramas. Por quê? Entender como faz o diagrama faz com que você entenda de uma maneira muito mais rápida que o restante dos assuntos, né? Então, com o diagrama aqui, a gente consegue analisar de uma forma mais rápida. Tá bom? Então, pessoal, beleza, eu vou estar explicando aqui no grupo a atividade, vou estar falando aqui em relação à prova também, e estudem, tá bem? Deem uma lida, acessem o AVA da primeira unidade toda, né? Deem uma estudada, principalmente em relação a como fazer os diagramas, porque toda a questão praticamente finaliza com diagrama. No início do curso a gente bateu bastante nesse assunto, então estudem bastante aqui em relação a como fazer diagrama do cortante e momento fletor, tá bem? E semana que vem iremos dar aqui a nossa prova. Beleza, pessoal? Então tenham todos aqui uma boa noite e até mais. Boa noite, professor. Descanso. Só mais Valeu. uma questão aqui, um assunto. Pode falar, Cleiton. Por exemplo, o senhor vai mandar quantas perguntas? Isso aí vai saber demais, né? Depois vocês vão ver, não vai ser muito difícil, não. Certo. Vai dar para fazer tranquilo. Ok. Tá tranquilo, sim. Valeu, obrigado. Deus abençoe, cara. Boa noite. Pronto, beleza. Tenha uma boa noite. Valeu.